Voltamos com Bom Dia Cidade. A minha entrevistada de hoje é a nutricionista Raíssa Faro, que parece que a especialidade dela, né? Além de vegana, você também... Parece não, né? Eu que estou falando parece, não parece. A menina é uma profissional, não parece nada. A Beth lá em casa está dizendo, Meilinho, me chamando a atenção. Beth, não parece. A Raíssa é especializada em alimentação vegana, como nutricionista, e... vamos dizer assim, vegano é uma coisa muito radical perante a nossa visão, né? Quem é carnívoro, né? Existem etapas entre o vegano e vegetariano, como é que chama? Naturalista? Não, é a mesma coisa que... Alimentação natural. Natural é a mesma coisa que vegetariana? Não, a alimentação natural ela pode ter... pode comer carne, né? O consumo de carne, peixe, frangos, ovo, leite, mas ela é baseada também numa consciência do que você está botando para dentro. A alimentação natural, né? Ela traz um pouco mais dos grãos, das frutas, dos vegetais. O vegetarianismo, ele não come nenhum tipo de carne, mas ele ainda come ovo, derivados leite, de ovo, come sim, leite. mel, manteiga. E o vegano? Já o vegano... É só pra gente entender essa escala, né? Ele é mais restrito, ele não come nada de origem animal. Então, ovo, leite, mel, ele também não consome. E também isso já abre um pouco mais para outras áreas além da alimentação. O vegano, ele já tem uma área de atuação no vestuário, nos cosméticos que fazem teste em animal, então ele não usa. Então ele é contra qualquer coisa que venha de origem animal. Isso é uma consciência que a gente ainda tem que ter aí, né, Raíssa? Que a gente sabe que os laboratórios fazem tantas... Faz. Ai, meu Deus, dá até aflição, faz né? O sentimento de culpa, né? Que bate, né? A gente usa e não sabe, porque a gente não tem essa informação assim tão clara. Não, né? tão clara não. São documentários especiais que existem, que pessoas corajosas fazem, e aí entra alguma coisa nas redes sociais, né? E aí a gente vai, meu Deus, tem que mudar isso, mas é difícil, né? Mas tem como a gente procurar isso na internet. Existem listas que informam quais linhas de cosméticos, enfim, vestuários que tem produtos de origem animal. Então, para quem está interessado... E não é, na verdade, imprescindível, não é? Já que tem toda essa parte... A qualidade, vamos dizer, a ação da proteína vegetal é a mesma que a proteína animal? A gente consegue absorver, a gente consegue manter nosso nível de proteína adequado, mesmo com alimentos de origem vegetal. A única coisa é que a gente tem que prestar atenção na forma que a gente está absorvendo. Então, o que é importante mesmo é a gente ter a nossa digestão boa, ideal. Então, para isso, a gente tem algumas formas de melhorar a digestão para conseguir absorver mais esses nutrientes. Então, por exemplo, no almoço, se você não come carne, você consegue o ferro, a proteína, do feijão, do grão de bico, da lentilha. Mas para você otimizar isso, você pode comer depois de meia hora do seu almoço uma fruta cítrica, por exemplo, laranja, ou então tomar um suco de limão. Isso vai ajudar na absorção do ferro. Eu já ouvi falar, por exemplo, que espinafre é excelente fonte de ferro, mas que também ele tem algumas restrições. Você já ouviu falar disso? Eu já ouvi falar que acontece isso, acontece aquilo. Não gravei especificamente, porque é uma coisa que ele tenta convencer as crianças de comer. Exatamente. Usa o Popeye como exemplo, né? Isso é um problema, assim, porque o espinafre ou a beterraba, que geralmente as mães usam para bater no feijão... No feijão, para dar... eles podem interferir na absorção do ferro do feijão. Então, apesar deles também terem ferro, disso, eles também interferem. É algo do gênero. Isso. E aí a mãe faz, né, bate a beterraba no feijão para a criança poder ter uma ingestão maior, né, de ferro e de outros nutrientes, mas isso acaba prejudicando. Então o ideal é que se sirva separado, em dias separados? Em refeições separadas. Não vai ter feijão, pode botar a beterraba, o espinafre, não bater eles junto. Existem essas formas de melhorar a absorção dos nutrientes. Porque eu não sou especialista, como eu gosto de cozinha, às vezes a gente lê alguma coisa. Por exemplo, a gente não deve cortar alface, picar alface, ainda mais se for com uma faca de metal, porque ela oxida e mata. Conforme você expõe ao ar a oxidação,
e você acaba destruindo as vitaminas que tem a alface. Isso acontece realmente? Acontece com qualquer tipo de alimento, né? A partir do momento que você corta e expõe ele ao ar, ao oxigênio, ele vai começar a oxidar. Isso é natural, isso acontece mesmo. Mas não é uma coisa que a gente tem que se preocupar tanto assim, né? Porque se você cortar ali para comer na hora, tá ótimo, ele vai oxidar minimamente, não tem problema. Agora, se você fizer um suco de laranja e deixar para tomar ele daqui a 3 dias, o teor dele de nutriente vai estar muito menor do que quando você fez ele na hora, né? Então, o ideal é você fazer e consumir. Mas a gente sabe que isso também não é sempre muito prático, né? Então, dá para você deixar 1 ou 2 dias e consumir. Que eu já que deve se rasgar as folhas. Da alface, porque o metal das facas também acelera essa oxidação, né? Esse contato. Sim. Eu uso de plástico, eu arranjei uma de plástico, que eu vou lá e se eu quiser cortar, eu corto ela mais larga, assim, mas sempre com um artefato de plástico, para não haver esse contato com o metal para fazer a oxidação. O metal, ele tem sido bastante discutido, assim, nessa área, ainda mais das panelas, né? Os talheres que você mexe. Porque ele pode passar para comida, né? E a gente acabar ingerindo o metal também. Então, o ideal sempre é a gente usar, né? Se tiver possibilidade de panela de barro, essas coisas. Colher de pau, para não ficar arrastando muito. Mesmo se você tiver uma panela de metal, usar a colher de pau para ela não arrastar e soltar esse metal para comida. Né? E a higienização desses de madeira também é muito importante, porque eles são porosos, né? Também. Ele pode ficar com rachaduras. Coisas que vão degenerar ali e contaminar também, né? Também pode. Não é fácil a alimentação, né, Raíssa? Quem quer ter uma alimentação saudável mesmo tem que observar uma série de coisas, né? Tem que observar, mas assim, ela também não é difícil, sabe? É só o jeito que a gente está acostumado hoje, né? Restringe nosso olhar a essas outras opções, mas não é difícil, existe muita opção. E se a pessoa realmente quiser, ela presta atenção na saúde, o que está ao redor dela, ela consegue se alimentar assim. Você, como nutricionista, deve constatar que as pessoas, com a vida que se leva hoje em dia, tudo corrido, come na rua, não tem tempo de fazer uma alimentação decente em casa, né? O que você recomenda às pessoas que estão nessa vida? Porque se preparar com muita antecedência, acontece isso, que você degrada a comida. Como que as pessoas, nesse ritmo louco de vida, conseguem ter uma alimentação decente, né? Então, como eu falei, né, a oxidação ela não é uma coisa que acontece assim tão rápida, né? Ela não é tão forte assim. Então, se você fizer em casa, chegar em casa à noite, quem trabalha até a noite, chega em casa, prepara o almoço do dia seguinte, faz bastante arroz, faz bastante feijão, faz bastante para durar. Então faz uma marmita de noite, faz uma coisa rápida, bota na marmita arroz, feijão, legumes, salada crua, bota na marmitinha, leva pro trabalho e aí quando voltar você pode jantar também a mesma coisa que você almoçou, ou então botar alguma coisa diferente na sua refeição. O ideal é a gente estar sempre levando também fruta, maçã, banana, são frutas fáceis de levar, tangerina. Não tem que preparar, né? Não tem que preparar, é só descascar. Coisas fáceis assim, né? E o grão na alimentação vegana? Eu adoro trigo integral, que você faz uma salada, uma cevadinha, um grão de bico, feijõezinhos, né? Isso tudo é excelente, muita fonte de proteína. Também. As leguminosas, que são essas, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, são fontes de proteína e de ferro também. O gergelim também, que a gente bota muito em pão. Ele é uma fonte de cálcio. Então, arroz, eu boto no feijão, boto no arroz, boto na salada. A melhor coisa é pegar um creme cracker, passar um requeijão light, assim, aí bota um pouquinho de gergelim em cima e come. Parece que você está comendo amendoim. É muito bom. E ele é uma fonte de cálcio. Então, para quem não toma leite, não come queijo, ele é uma ótima opção. E na alimentação vegana, o queijo ele é substituído pelo quê? Pelo soja, Então, eu não recomendo muito a soja pelo tipo de produção que a gente tem aqui, né? E também industrial, né? E porque a soja aqui é transgênica, né? Então, a gente acaba trocando, né? 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia, assim, acaba ficando a mesma coisa.
O queijo, ele pode ser substituído em relação ao cálcio, né, à fonte de cálcio, pelo gergelim, por exemplo, ou então por folhas verdes escuras. Mas assim, o queijo em si, aquela textura que a gente gosta de comer, cortar, a gente tem como fazer isso com sementes também. Então, semente de girassol, dá para fazer com castanhas, fazer com nozes. E elas são misturadas com o que para dar essa... Você pode misturar com goma de tapioca e um pouco de agar-agar, que é uma gelatina vegetal. Então ela fica numa consistência bem de requeijão, assim, de corte, fica bem interessante. Ou então dá para você fazer ele fermentado. Você usa a semente de girassol ou alguma dessas castanhas, hidrata ela de um dia para o outro. Depois você bate com inhame ou com... O inhame é melhor porque ele é mais neutro, né? Não deixa muito gosto. Bate com inhame, limão, suco de limão e depois deixa num saquinho, num voal, né? Que é um saquinho, que é uma... Como a gente bem faz fininho, também né? de queijo comum. Exatamente. Deixa lá por um dia ou dois, depende do clima de onde você mora, né? E ele vai fermentar um pouquinho. Depois você tira, mistura com sal. Não pode misturar com sal antes, porque senão atrapalha a fermentação. Ele fica uma delícia, fica um queijinho, parece uma ricotinha, assim, fica muito bom. E aqui em Petrópolis, onde se encontra esse tipo de produto? Eu sei que tem as lojas mais tradicionais, mas, assim, especificamente vegana, a produção deve ser bastante limitada aqui ainda, né? Aqui no Brasil, assim, todo, na verdade, é mais difícil você encontrar produtos veganos nos mercados, né? Vegano mesmo. Tem que ser mais nessas lojas de produtos naturais. Tem que ser mais especializado, exatamente, Mas tem como você fazer, porque geralmente quem quer se tornar vegano acaba aprendendo muita coisa. Como é difícil a gente comer na rua, né, a gente acaba aprendendo a fazer muita coisa em casa. Então, compra os ingredientes para poder produzir e aí vai levando. As pessoas vão experimentando também, é bem interessante. Tem que ter o teste, né, para a pessoa se acostumar, saber se vai se acostumar com o paladar. E a origem da alimentação vegana? Aonde que ela surgiu? Onde surgiu, há quanto tempo tem? Eu sei que provavelmente pelo nome, origem indiana ou alguns hábitos daquela região lá, e provavelmente já não é de hoje, né? Nós é que estamos incorporando mais recente, né? Então, já tem escrito, datado sobre o vegetarianismo e o veganismo desde, se eu não me engano, 1700, 1800, na região, acho que é da América do Norte. Eu não lembro especificamente da onde. Começaram a incorporar começou a falar sobre o direito dos animais, né? Então, o conceito do veganismo, ele traz muito isso, né? O direito dos animais, a proteção aos animais. Então, 1700, 1800 começou, acho que, se não me engano, pela América do Norte. E aí, aqui no Brasil, é uma coisa muito recente ainda, né? Na Índia, eles também praticam o vegetarianismo, o veganismo, mas eles ainda comem carne, né? Só que lá eles não comem a carne de vaca, porque é um animal sagrado para eles, mas eles comem outros tipos. Até porque lá o alimento é como uma forma de remédio, assim, é visto como um remédio, sabe? É uma prevenção mesmo da saúde. Né? Você é o que você come, né? Então tô perdido. Tô ferrada. Não tem mais salvação. Essa altura da vida é difícil. Eu tento reduzir o consumo de carne, né? Frango, aí aumenta, né? A gente evita carne vermelha e aumenta de frango. Totalmente ficar sem carne, por algum período eu até consigo. Agora, eternamente, também acho que não consigo, não. Mas é tudo como costume, né? Mas o que é mais importante não é a gente se encaixar em algum conceito desses. Mais importante é a gente ter consciência do que é o melhor para o nosso corpo. Né? Do que Tem gente que realmente não consegue ficar sem carne. Então, se não consegue ficar sem carne, vamos procurar onde tem uma carne de melhor qualidade, de repente saber onde que ela é produzida, como ela é produzida. O problema em si, o que eu acho, não é comer a carne, é a forma de produção. E a gente comprando, a gente incentiva isso. Então, a gente tem influência no impacto ambiental, no social, no político, econômico, tudo isso a gente engloba pela pacote, alimentação. Né? Porque aí tem o uso de hormônios que a gente sabe que se utilizam, e as próprias rações que são feitas à base de soja, que você está dizendo que são transgênicas. Então realmente é complicado, né? Porque até respirar está se tornando difícil. Exatamente. Se até respirar e beber água, você
está correndo risco, Pois né? é. A alimentação, então, já é um transtorno geral. Pois é. E aqui em Petrópolis é mais tranquilo, pelo menos o respirar. Isso aí, por enquanto, né? A gente ainda está conseguindo. Mas realmente tem muita influência na nossa vida. A gente, antes da gente se encaixar em alguma coisa, a gente tem que parar para pensar como que a gente reage a essa alimentação. E adaptar a nossa vida, o que é possível, né? Claro. Acho que se pode fazer até um misto de coisas, né? Eu, por exemplo, adoro grãos, eu não tenho problema nenhum com vegetal, com carne, nada com feijão, arroz. Isso é o normal, não tem problema em geral com nada. Eu sou meio restrita com tripas, digamos assim, né? Eu já tenho um certo problema, mais por causa da textura da coisa. Mas aí você pode adaptar coisas saudáveis, mais saudáveis, né? Mudar certos hábitos que vão te ajudar. Não é porque tá na moda que a gente, né, tem que seguir aquilo bem restrito, Mas assim, eu admiro né? quem tem a força de vontade, toma decisão e vai em frente, né? É bem interessante. Eu acho bacana. Ninguém vai deixar de morrer, não. A gente vê aí, a pessoa tá lá super saudável, de repente vai atravessar a rua, morre, ué. Exatamente. Né? Ou tem ataque cardíaco, mesmo sendo um atleta, a gente cansa de ver aí. Tudo eu acho que está determinado muito acima da gente, mas a gente pode contribuir para, de repente, ter um fim mais agradável. Claro, essa é a intenção, né? Não doente, sem poder ajudar em nada, sem participar de coisa nenhuma, né? Se a gente puder. Até morre atropelado, tudo bem, mas pelo menos sem dar trabalho para os outros. A intenção com a saúde em dia. Que a intenção é que a gente viva bem, né? Que a gente viva até quando tiver que ser seja bem, útil, né? saudável. De uma maneira, que possa contribuir com a sociedade, com a sua família. Eu brinco aqui, você já me conhece, você sabe que eu sou. Mas o bacana é isso, você ter um envelhecimento saudável e poder estar contribuindo lá na sua família e não ser um peso, né? Porque as pessoas acham que pessoa de idade não serve para nada, serve para muita coisa. Claro, né? muita experiência. E você, os netinhos é que sabem, né? O que as vovós fazem de falta aí quando elas não estão por perto. Raíssa, obrigada por você ter vindo. Deixa o teu telefone de contato pro pessoal, quem quiser entrar em contato com você. Meu telefone é 21, prefixo do Rio, 99763-0001, ou então pode entrar em contato pelo e-mail raissa, com i2s, faro@gmail.com, ou então entrar na página do Facebook, Instagram, pelo nome de Deturbante, tudo junto, Deturbante Nutrição Consciente. Lá vocês vão achar receitas, vão achar matérias interessantes, tem como entrar em contato por lá também. Obrigada, Raíssa, pela sua presença. Vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta.